Olá, hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, numa reunião da comunidade Novo Olhar para os Sintomas. O Dr. Leôncio, também pode se apresentar, é o nosso convidado hoje. Essa comunidade, quem for assistir a gravação e desejar participar dessa comunidade, a gente se reúne uma vez por semana para a gente fazer estudos, aprender sobre a medicina germânica, né? Então, as colegas que estão aqui, ou as colegas também que vêm, são pessoas que fazem parte desta comunidade e cada semana é uma pessoa diferente que está na coordenação, né? Então, hoje eu senti de convidar o Leôncio, ele vai estar falando sobre hipervigilância, o que acontece com o nosso organismo quando a gente está nesse estado hipervigilante. E, Leôncio, a palavra está contigo. Quem tiver dúvidas, perguntas, pode ir colocando no chat que o Leôncio vai responder. Bom, bom dia para todos. Boa tarde. O dia vai longe ainda, né? Só depois das 24 horas é outro dia. Então, bom dia até o final. Meu nome é Leôncio Saraiva Madruga. Eu sou terapeuta de medicina germânica. Trabalho desde 2017, quase que full time. E hoje a Silvina me pediu para falar sobre hipervigilância, né? E o tema da hipervigilância é a questão de ansiedade, né? E ansiedade, muita gente diz que é o medo do que vem pela frente, né? O medo do futuro. E não é, né? Se você vê que vai cair um baita um temporal daqui a 10 minutos, que vai inundar tudo, você tem medo daquilo e sai daquela região que você está. Você não fica ansioso por causa disso, né? Então, o medo do que vem no futuro é medo, não é ansiedade. A ansiedade é um medo que eu não sei do que é, né? Essa é a definição da ansiedade. Um medo que você não sabe do que é. Se você está andando na rua e vê uma cobra passando na sua frente, você não vai olhar a cabecinha dela se é triangular ou não, né, para fugir, né? Você vai ter medo e vai se afastar daquela cobra. Esse medo é saudável, ele protege você contra perigos. Mas quando você tem medo e não sabe do que, isso é complicado, porque você sente aquele sentimento que faz você fugir, mas você vai fugir para onde, né? Se você não sabe do que medo você tem, você pode fugir em direção ao perigo, né? Então, é complicado você ter ansiedade. Então, a ansiedade é medo, por excelência, né? Só que é um medo que você não sabe do quê. E de onde vem esse medo? Vem de dentro de você. Não pode ter outro lugar para vir a não ser dentro de você. E dentro de você, de onde que vem esse medo? Vem de uma cena que você sentiu medo no passado. Então, você passou por um perigo muito grande, por exemplo, lá aos 5 anos de idade, com um trem, né, que quase cortou seu pé, né? E você termina esquecendo daquele acidente com o trem, e mais tarde você vê um apito, houve um apito de trem, você lembra do acidente e começa a sentir o que tinha naquele acidente. Naquele acidente tinha medo, então você começa a sentir medo. Então, a ansiedade é medo lembrado. Só que aquele acidente está escondido na sua memória. Você não consegue lembrar do acidente em si, do evento em si, mas consegue sentir o medo, né? Então, o, o apito do trem é um gatilho que leva você para o acidente do trem. E esse mecanismo do gatilho levar para o acidente é um mecanismo protetor. É o corpo dizendo, olha, tem um apito de trem, está chegando um trem por perto, né? Fique atento. Isso é ansiedade, né? Então, o medo lembrado é um mecanismo de defesa do corpo, para você prestar atenção que deve estar vindo um trem pela frente, porque você ouviu o apito do trem. Mas pode ser que você tenha visto fumaça do trem, daquelas
aqueles trens antigos, tipo Maria Fumaça, né? Você vê aquela fumaça de uma outra coisa e lembra a fumaça do trem. É um gatilho para o acidente do trem. Então, você pode perceber o gatilho com clareza, dizendo isso é um gatilho que me faz lembrar daquele acidente, ou você não pensa assim, mas você vê o gatilho e o seu corpo lembra do acidente e traz o medo de lá, mas não traz a imagem do acidente. Então, você só sente aquele medo e você não sabe de quê. Isso é ansiedade. Então, ansiedade é medo lembrado, ativado por gatilhos, né? Por gatilhos. E aquele acidente não precisa ser o que a gente chama em germânica um conflito biológico, né? Um DHS, né? É um conflito que você passou, né? Que tinha medo, né? Então, você vai no seu dia a dia, vê algumas imagens, né? Alguns sons, alguns cheiros, alguns gostos, alguns movimentos que estão presentes naquele acidente. Então, isso vira um gatilho, né? O cheiro do trem, né? Que faz lembrar do acidente do trem. E você sente medo. Então, esse é o mecanismo da ansiedade. Medo lembrado. Se você tiver consciência que a ansiedade é medo lembrado, é apenas uma lembrança, né? É um medo virtual, digamos assim. Quando você imagina na sua mente uma certa imagem, você sabe que a imagem não é verdadeira, né? Você não está olhando para a imagem real. Está olhando para uma imagem virtual na sua mente. Ansiedade é um medo virtual, né? Se você tiver percepção de que é um medo virtual, ele para de te assustar. Ele é apenas um alerta para você, né? De que alguma coisa no seu passado foi reativada. Vai estar lá no passado, né? Se você olha o ambiente e não sente nada de especial, toca a vida em frente, uma boa, sem se preocupar com essa ansiedade. Mas quanto mais você se preocupa com ela, mais ela cresce, né? Mais atenção se dá para a ansiedade, mais forte ela fica na sua mente. É a mesma ansiedade, só que fica com atenção total para ela, né? Então, essa é a melhor maneira instantânea de você não se preocupar com a ansiedade. Saber que ela é um medo virtual, é um medo lembrado, né, do seu passado. Pode ser um passado recente, pode ser um passado distante. Pode ser até um passado da sua gravidez, né? Onde estava na barriga da mãe e a mãe passou por um medo enorme. Pode ser esse passado que gera ansiedade em você, né? Então, são várias possibilidades de conflito. Na medida que o medo que você passa torna-se intenso, né? Então, muitas vezes, tem outros fatores por trás do que apenas uma cena de medo especial. Então, existe uma doença, né? É, em, em Em ciência germânica, a gente chama essas doenças mentais de constelação, porque elas são feitas pela união de dois conflitos ativos, né? Uma gastrite é um conflito só, né? Um câncer de pulmão, um conflito só. Mas uma doença mental são dois conflitos, né? E, normalmente, esses conflitos não têm manifestação física da doença, né? Então, existe uma constelação chamada constelação frontal, né? Onde a pessoa sofre um conflito de medo intenso, de um medo que vem pela frente, né? À frente, significa que ela está vendo o perigo chegar perto, né? Então, você está andando na rua e vê um leão caminhando para você. Isso é medo frontal, ok? Você pode fugir, você pode matar o leão, você pode ficar travado, né? Ficou travado, vira um conflito ali, né? Provavelmente o conflito ia afetar o pulmão, medo de morrer, né? Mas esse conflito de medo frontal, né, que você travou e o leão talvez vá embora em seguida, mas você fica com um conflito ali, do medo frontal. Esse medo frontal, ele afeta ou sua tireoide, os dutos da tireoide, ou afeta os dutos faríngeos, né? Nós temos aqui, ligando o nosso ouvido ao nosso coração, dois dutos, que não servem para nada, só estão ali, né? Mas é uma herança genética do tempo, como a Marina Bernardi fala, o tempo que a gente era peixe, né? Então, peixe tem esses dutos aqui faríngeos ativos. Ele transporta o oxigênio da guelra para para o coração espalhar oxigênio pelo corpo do peixe. O peixe não tem pulmão.
Então, esse conflito afeta a tireoide ou afeta dutos faríngeos. Mas se eu tiver um outro conflito, né, de medo frontal, né, com uma característica mais feminina do conflito, né, se for uma, for um homem, né, um homem destro normal, ele enxerga o medo frontal como medo frontal. E a tendência dele é reagir ou fugir, né? A mulher desta normal, quando enfrenta o medo frontal, a tendência dela é paralisar, é impotência, né? Então, se você tiver um conflito de medo frontal e um conflito de impotência, você tem uma constelação de córtex frontal, que a gente chama, né? Porque os focos são aqui na testa, né? E o efeito que isso dá é ansiedade ou hiperansiedade, né? Ou até ataque de pânico também. Mas o mais característico é a hiperansiedade, ou seja, é uma ansiedade multiplicada por 10. E quando você tem um ataque de hiperansiedade, o coração acelera, a sudorese aumenta, né? As mãos suando, o corpo suando, os pés suando, coração, dor no peito, né? Náusea, tudo isso ataca na hora do ataque de hiperansiedade. Então, quando você tem essa constelação ativa, você pode, e você aí com essa constelação ativa, você fica bipolar, né? Você não oscila entre euforia e depressão, porque esses nódulos aqui que controlam a tireoide, né, aqui na testa, na parte frontal, eles não fazem parte do lobo temporal, né? Doenças que afetam o lobo temporal que podem deixar você deprimida ou eufórica, né? Então, esse é a constelação. Enquanto você não tratar um dos conflitos de medo frontal ou impotência, a constelação permanece ativa. E aí você vê um gatilho qualquer, de qualquer um dos dois conflitos, e a tua crise de hiperansiedade vem depressa. Então, ela é uma doença paralisante. A pessoa tem medo basicamente de tudo. Ela fica em hipervigilância. Medo de tudo que tem pela frente, né? A medicina tradicional não considera isso aí como uma doença mental específica, trata muito mais com esquizofrenia, e trata com remédios, calmantes e coisa parecida. Dá um Rivotril da vida para a pessoa manter o controle, né? Mas é como tomar um melhoral para dor de cabeça. Passa dor de cabeça, mas depois volta, né? Então, a saída é você tratar o conflito. Tratando um dos conflitos, você sai dessa constelação. Daí, você vai ter ataque de hiperansiedade? Não. Mas vai ter ataque de ansiedade, não de hiperansiedade, né? Até tratar outro conflito também. Aí você fica livre disso. A outra situação de ansiedade é relativa a medo que não é o medo frontal, não é aquele medo que está vindo, chegando para você. É o medo que está por trás, né? É o medo de um predador, né? Então, se você tem medo de um predador, que alguém ataque você no caminho, né, da escola, no caminho de casa, saia do meio das árvores e ataque você, esse é o medo de predador. E esse medo predador, quando você tem esse conflito, você começa a ter glaucoma, né? Ele ataca o humor vítreo, né? E a primeira fase do conflito de glaucoma é você perder a visão lateral, né? Num dos olhos, né? Pode ser até os dois olhos, mas são dois conflitos diferentes daí. Então você perde a visão lateral e você só tem a visão monocular, né? Como se estivesse olhando por um binóculo, né? E por que você fica olhando por um binóculo só? Porque um predador pode estar atrás de você, você tem que dar um foco muito claro na teu ponto de fuga, né? E você tem que olhar só para ele e sebo nas canelas. Você não pode ficar olhando para os lados, sabe? Então, essa visão monocular que o glaucoma traz é que nem aquele tapa-olhos, né? Que o cavalo usa, né? Quando puxa uma carroça. Para ele não olhar para o lado, não se assustar com as coisas do lado.
Ele fica olhando só para frente, né? Então, a visão monocular é a mesma coisa. Tem que olhar só para frente, só para o ponto de saída, porque você está prestes a ser pego por um predador. Não tem que ficar pensando, né, na vida. Você tem que botar cima nas canelas e olhar para o teu foco de saída. Então, esse é um conflito que gera medo, medo do predador. Gera o glaucoma, porque afeta o humor vítreo. E na fase de cura do humor vítreo, né, o conflito já não é mais importante, ele começa a curar esse humor vítreo. E começa, como há uma destruição do humor vítreo durante a fase ativa, esse humor vítreo pode descolar da retina e causar problemas. Então, começa a produção de mais humor vítreo para aumentar a pressão ocular para o humor vítreo não desgrudar da retina. Só que se você fica reativando o conflito do medo, lembrando do predador sempre, que pode atacar você, você reativa o conflito. E a pressão cada vez aumenta mais, sabe? Ele aumenta um pouquinho a pressão para não descolar. Aí vem outro conflito, ele aumenta um pouquinho a pressão. Mas só que já tinha aumentado a pressão, ele aumenta mais, né? Aí você reativa o conflito, ele aumenta mais um pouquinho a pressão. E de pouquinho em pouquinho, de grau em grau, vai aumentando a pressão. Então, a pressão normal do olho é em torno de 12, né, de unidades de pressão, né? Que nem a pressão sistólica e diastólica, né? 12 por 8, etc. Então, no olho, é em torno de 12 a 16. E se você pega glaucoma, ela passa para 18, passa para 20, 22, 26, 28, etc. Quando chega em 50, mais de 50, o teu olho está explodindo. Uma dor enorme. E ele começa a cortar o nervo óptico, né? Porque o nervo óptico entra dentro do, da órbita do olho, né? Entra ali dentro para tocar o olho, e o olho está espremendo tudo ali dentro. Então ele espreme tanto que corta o nervo óptico e a pessoa fica cega com glaucoma por causa desse efeito. Então, glaucoma é fase de cura, mas tem que tratar assim que começa, né? Tratar o quê? Tratar o conflito gerador. Os médicos não sabem disso. Os médicos começam a dar colorido lá para baixar a Bom, pressão, começam a furar o olho da pessoa lá para sair a pressão, né? São todos contornos, no fundo. São todos e o contornos conflito gerador do glaucoma é o medo do de predador. predador. Medo de predador. E virtual também, né? Nem sempre é real, né? Nem sempre real, né? É o medo do predador. Ela acha que alguém está perseguindo ela lá, no escuro, coisa parecida, trava, aí começa o conflito. É, esse conflito predador é um dos conflitos que afeta é, essa constelação que a gente chama de paranoia, né? Constelação de paranoia. Então, ele pode ser o humor vítreo do olho esquerdo e o humor vítreo do olho direito, né? Os dois humor vítreo da mesma constelação. Mas eu posso afetar o humor vítreo do olho esquerdo e a retina do olho direito. E a retina é afetada por um outro tipo de medo, o medo que não sai, sabe? Aquele medo que está sempre presente na minha mente. Aquele medo gera um conflito que afeta a retina. E afetando a retina é a parte que enxerga do olho realmente é a retina. Então, esse conflito começa a retirar a funcionalidade da retina. Ele não destrói a retina, não ulcera a retina, não gera tumor na retina, mas ele começa a reduzir a funcionalidade da retina. Então, eu começo a enxergar menos por causa de um problema de retina, né? A degeneração macular da retina é a mesma coisa, né? É o mesmo tipo de doença. Depois que cura, a retina volta ao normal. Ela perde funcionalidade, mas depois recupera funcionalidade. E daí, quando você tem esses dois conflitos, né? Um de cada lado, né? Um de cada olho, você entra numa constelação de paranoia. Na constelação de paranoia, a pessoa sente-se perseguida, né? Então, uma ocasião, eu estava entrevistando, fazendo análise, né? Anamnese de uma menina, mãe de família, com 5 filhos, estava grávida do
do quinto, na verdade, né? E ela tinha pânico, né? E eu achando que ela tinha esse conflito de paranoia. Perguntei: você quando sai na rua de carro e vê um carro de polícia, né? O que você faz? Ah, eu me escondo no carro, me abaixo no banco, né? Então, isso é o sintoma da paranoia. Ela vê um carro de polícia, ela se esconde porque acha que a polícia vem prendê-la. Se um carro de polícia para na frente dela, ela sai fugindo pelos fundos. Porque ela tem certeza que veio prendê-la, né? Mesmo que ela não tenha cometido crime nenhum, né? Então, esse é o paranoico. Alguém está querendo maltratá-lo de algum jeito, né? Ofendê-lo de algum jeito. Então, o marido pode estar traindo a mulher. Tem certeza que o marido está traindo a mulher. É paranoia. Tem certeza que a polícia vai pegar. Tem certeza que os juízes vão dar prender, né? E por aí afora. Tem certeza que os filhos estão atrás do dinheiro da família, né? Estão atrás do dinheiro da herança, vão fazer qualquer coisa para pegar a herança. Então, ela se sente perseguida, né? Perseguida. O meu pai, quando tinha uns 20 anos, ele tinha conflito de paranoia, ele tinha essa constelação, né? Mas ele achava que a família da minha mãe queria matá-lo. Então, ele era casado com minha mãe, mas queria matar a família da minha mãe, né? Enquanto estavam os conflitos paranoicos dele. E era um terror lá em casa, né? Às vezes ele saía, ficava armado de facão, dando volta na casa de noite para impedir que alguém da família da minha mãe chegasse, né? E o atacasse, né? Mas ele, fora isso, trabalhava, né, no Exército, uma boa. Aí ele conseguiu uma transferência para o Rio de Janeiro, morava lá no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha de Dom Pedrito. Aí, quando mudou para o Rio de Janeiro, ele se curou da paranoia dele. Por quê? Porque desapareceram todos os conflitos, todos os gatilhos que ele Saiu do vivia enfrentando ambiente, lá. né? Saiu do ambiente, não tem mais gatilho que tinha. Aí ele começou a amelar e ficou bem, ficou bem. Só veio ter algum problema já no final da vida dele, né? Que não teve um problema, mas para mim não ficou muito claro que problema que era, mas eu acho que não era paranoia, né? Poderia Então, ser Alzheimer? É você não, falando assim, não é o caminho do Alzheimer, essa paranoia? não. Hum. A hora que você trata o conflito do medo de predador ou do medo de retina, medo de que não sai, a coisa volta ao normal tudo. Sim. É, O Alzheimer é uma outra doença, né? É uma outra doença. É, mas para encerrar o assunto do medo, né? Então nós temos medo frontal, medo que não sai, medo de predador. Existe um tipo de medo que afeta o lobo temporal, que são o medo territorial, né? Mas esse medo territorial é medo de perder coisas, né? Medo de invadir a minha casa, perder meu carro. É outro tipo de medo que não põe a vida em risco, né? Esses que dão ansiedade, constelação frontal, constelação de paranoia, são medos que colocam a vida em risco. E um terceiro ponto importante são os crises de pânico, né? E é uma coisa característica de constelação frontal. Ataque de hiperansiedade ou de pânico, são muito parecidos os dois. Mas eu já tratei dezenas de pessoas com crise de pânico, né? E todas elas, sem exceção, o problema era coração. Não era conflito de medo, era coração. E o que é no coração? Sobrecarga. Um conflito de sobrecarga afeta o miocárdio, né? Ou esquerdo ou direito, conforme seja ninho ou parceiro. E quando você afeta o miocárdio fica mais fraco, não no sentido de ser destruído. Ele fica meio paralisado, ele perde a funcionalidade dele, que nem a retina, perde a funcionalidade, perde parte da funcionalidade. Então a pessoa tem dificuldade para subir escadas, como subia antes, né? Ou tem dificuldade para fazer os exercícios como fazia antes. E ela tende a ter também arritmia cardíaca. É característico de problema do miocárdio também. como você vê E a diferença de qual a causa dessa paranoia? Se é do miocárdio, se é da ansiedade? quando a pessoa tem ataque de pânico, ela define o ataque de pânico. Aí eu pergunto, ok, durante o ataque de pânico, quanto tempo demora mais ou menos o ataque de pânico? Ah, demora alguns minutos, né?
Demora uma hora? Não, não demora uma hora, alguns minutos. O que você sente durante o ataque? Sente dor no peito? Sinto. Você sente que a pressão sobe durante o ataque? Não, não sobe. Você sente que a pressão desce durante o ataque? Você fica pálido? A pessoa diz sim, eu fico pálido. Então, ou às vezes a pressão sobe, ou às vezes a pressão desce. Nunca fica estável, né? Se a pessoa não sabe a informação, quando tiver o próximo ataque, meça a sua pressão e frequência cardíaca, né? E volta a falar comigo. Aí, normalmente, a pressão ou sobe ou desce. E a frequência cardíaca sobe, né? Então, dá taquicardia, a pressão sanguínea ou baixa, a pessoa pode chegar até a desmaiar, ou sobe, e ela não sente nada, apenas pressão alta. E também tem dor no braço, né? Muitas vezes, né? Às vezes nos dois braços até. Isso E quando essa dor, está relacionado ao coração. Mas né? quando é em relação ao medo frontal, Então, eu vejo o coração primeiro, uhum. né? Se o coração está envolvido. Se não está envolvido, aí eu vou para medo frontal, né? Leon, se essa dor no braço seria uma fraqueza no braço? Não, é dor mesmo, Dor? dor. Só que se Uhum. você apertar o braço na parte que dói, dói todo ele, tá? Mas se apertar o braço na parte que dói, a dor não muda. Ou seja, Hum. não é o braço que dói realmente. Você pensa que é o braço que dói. O cérebro Eu pensa que é o geralmente braço que dói. senti uma dormência no braço. Ficava dor no braço e às vezes adormecia, lado Ok. esquerdo. Quando tem amortecimento do braço, né, não é o problema do coração, né? Aí talvez seja problema de cervical. Se você tiver uma hérnia cervical, né? Aí, sabe o que é ciático? Uhum. Essa dor no braço é a mesma coisa que dor de ciático, só que o ciático é nas pernas. É. No braço é outro nervo, tem um nome lá diferente que eu não decorei ainda, né? O mais comum é ciático, né? Então, uma hérnia cervical pressiona esse nervo e você sente dor no braço, né? Às vezes sente Bem amortecimento no interessante. braço, né? Então, desses casos que eu atendi, de todos eles, sem exceção, era problema de coração. Então, eu atendi uma mulher que tinha 44 anos de idade, 45 anos de idade, e ela tinha ataques de pânico toda semana, desde os 5 anos de idade. O médico só carregava ela com Rivotril, né? Aí eu localizei aos 5 anos o conflito de sobrecarga que ela teve, tratei aquele conflito e ela nunca mais teve ataque de pânico. Ela É, passou 40, por, 40 anos com ataque de pânico, né? por que o corpo, por exemplo, a pessoa está com conflito de sobrecarga, por que aparece como pânico? Porque quando a pessoa está na fase de cura do coração, né? Na fase ativa, ele meio que paralisa o miocárdio, ulcera a musculatura lisa do miocárdio, que tem lá uns 5% no máximo de músculo liso, o resto é tudo músculo estriado. Então, o músculo estriado paralisa um pouco, a musculatura lisa ele começa a ulcerar. Na fase cura, ele começa a regenerar essa musculatura lisa e dá cãibra na musculatura estriada, né? Para dar um pontapé na musculatura para ela começar a ir para frente, né? E na hora que dá essa cãibra, é o ataque cardíaco, né? E na hora que dá o ataque cardíaco, aumenta a frequência cardíaca, taquicardia, a pessoa já sabe que o coração está com problema, está doendo no peito, o braço dói, a pessoa entra em pânico. Ela entra em pânico, né? Porque ela acha que vai morrer. A sensação que ela tem é que vai morrer, né? Ali ela entra em pânico. Aí ela vai no É uma cardiologista, interpretação do sintoma. sim, interpretação. Mas ela vai no cardiologista depois, o cara diz que não tem nada no coração dela. E você passa para ela Rivotril, né? Aí ela fica um pouco mais calma, mas não resolve o problema. Ela continua tendo ataques cardíacos, normalmente. Então, o ataque de pânico não é realmente ataque de pânico, mas ela entra em pânico por causa do ataque cardíaco, porque acha que vai morrer. A sensação durante o ataque cardíaco é que você vai morrer. Aí a ansiedade sobe, medo sobe, suor vem tudo. E são todos sintomas de restauração mesmo, né? O suor. São, sim, toda restauração. Então, esse pânico é problema do coração, não tem nada a ver com ansiedade, mas a ansiedade cresce muito aí, é evidente, né?
tanto que a pessoa entra em pânico. E é diagnosticada como crise de pânico. Mas não é crise de pânico, é Esse coração. pânico cardíaco, ele pode desenvolver uma ansiedade frontal mesmo, né? Ele pode ser o gatilho de uma ansiedade frontal depois. Pode, mas o que ele tem aí é pânico, né? O que Uhum. ele tem é pânico. Então ele fica vigilante, etc., está preocupado, mas ele entra em pânico nessa hora. Depois que passa o ataque, aí tudo normaliza. Eu tenho uma amiga minha que tinha problema de coração e para ela baixava a pressão. Ela desmaiava. Então, de noite, ela acordava com um ataque cardíaco, aí o marido acordava junto e ela desmaiava, né? E o cara dizia, você é estranha, você acorda para dormir. Você acorda para dormir. A interpretação dele era essa, né? Depois, Uhum. quando começou a ter ataques, ele percebeu que não era normal, começou a jogar água fria no rosto dela para ela acordar. Mas ela não estava acordada, não estava dormindo, ela estava tendo ataque cardíaco. E ela estava, quando eu descobri isso, ela estava grávida, recém-iniciada a gravidez. Então, eu não quis tratar os conflitos de sobrecarga para não afetar a criança, né? Expliquei para ela, ó, e ela entendeu, né? Você está com conflito de sobrecarga, afeta, você tem meio ataque cardíaco. Quando vier o ataque, curta o ataque, né? Aí, então, ela começou. Ela sabia que ela desmaiava no ataque, estava com insônia, era bom o ataque, né? Ela não doía tanto o coração, não doía tanto, né? Não assustava mais, daí ela vinha o ataque, ela adormecia, numa boa, né? É, nem E eu todo mundo nunca tem tratei isso encarado dela. assim, né? É. Hoje a filha dela está com 3 anos e eu nunca tratei, né? A Uhum. sobrecarga dela. Ela Mas se curou naturalmente. se ela estivesse com alguma constelação frontal ativa ou alguma outra constelação que você explicou antes, ela não iria conseguir entender e ter essa percepção sobre o ataque, né? Talvez ela podia misturar as coisas, né? É. Porque quando a pessoa Mas tem ela muito. é terapeuta como nós, né? Ah, De tá. medicina germânica. Então ela entende, né? Apesar de ser com elas, ela entende. Porque a gente não entende bem, não lida bem com os nossos próprios problemas, né? É. Mas quando explicam para a gente em detalhes, é mais fácil entender. Essa parte que a gente se ilude muito, né? A gente acha que a gente estuda a medicina germânica, a gente se trata e resolve tudo sozinho, né? E É, a a gente maioria. fica, entra o conflito de sobrecarga, É, que a Edneia pediu para você explicar mais sobre. Tem outras perguntas depois, né? Mas então por tá. que vira essa sobrecarga, né? A sobrecarga é quando você tem que fazer uma atividade, é sua responsabilidade fazer. Alguém está exigindo que você faça, mas para você é demais fazer aquilo. Esse alguém pode ser a gente mesmo, né? Sim, eu me sinto obrigado a fazer aquilo, né? Mas normalmente é por uma pessoa. Potencialmente eu mesmo posso exigir isso de mim, né? Mas de uma pessoa é pior, porque ela quer que eu faça, é minha responsabilidade. Meu filho trabalha na Nokia, trabalha no Canadá, e logo que ele mudou para lá, ele pegou um chefe novo, e o chefe mandou ele fazer uma apresentação para o maior cliente da empresa, né? Da Nokia nos Estados Unidos. E a Nokia recebe desse cliente 300 milhões de dólares por ano. Imagina, 1 milhão de dólares por mês, basicamente, que a Nokia recebe. Então, é um baita de um cliente. E meu filho tinha que fazer uma apresentação sobre um assunto que ele não dominava. E meu filho é engenheiro, né? Engenheiro é técnico, gosta de saber das coisas, da solução, etc. Ele sempre trabalhou com engenharia. Resultado, ele teve um estresse danado, né? E mandou um funcionário dele fazer a apresentação no lugar dele, né? Aí o chefe deu uma gozada, então você não quis fazer aquela apresentação? Eu digo, não, é que eu peguei Covid aqui, coisa e tal, né? Mas eu tratei aquele conflito. Na noite, tratei, eram umas 8 horas da noite por aí, né? E tratei por acaso, eu estava tratando outras coisas dele e aparecia aquele conflito, eu tratei aquele conflito junto. E na noite ele teve um ataque cardíaco, né? Do miocárdio. Quase desmaiou, levantou no banheiro, quase desmaiou, ficou preocupadíssimo com isso, doeu os dois braços. E ele já tinha tido 6 ataques cardíacos antes, né? Mas ataques cardíacos das coronárias, das artérias coronárias, não do miocárdio. Do miocárdio foi a primeira vez que ele teve, e única também. Aí de manhã cedo ele me ligou. Ó, oh, pai, tive um ataque de novo, etc. Assim, assado. Esse ataque que você teve foi do miocárdio, filho. Foi daquela sobrecarga que você teve. E está em fase de cura. Não se preocupe com isso, está curado já. Mas eu acho que eu vou no hospital para verificar. Pode ir no hospital, não tem nenhum problema.
não vão achar nada em você. Se for Não das foi coronárias também, é fase de cura? fase de cura também. Hum. Todo ataque cardíaco é fase de cura. Das coronárias, veias ou artérias e do miocárdio, né? O problema é que ele às vezes mata, né? Mata quando tem várias coisas juntas lá, né? Às vezes tem dois, três conflitos rodando ao mesmo tempo, e aí o tempo que o coração para é muito grande, e aí a pessoa desmaia, né? Tem conflito do miocárdio, das coronárias, que você fica com a frequência cardíaca uma batida por minuto, né? E não morre uma batida por minuto. Mas o médico disse que você teve morte cerebral, né? O coração não está batendo. Só que ele não espera o tempo suficiente para dar uma batida. Ele espera que bata a cada segundo, pelo menos, né? Então, mas tem conflitos muito pesados que ou afeta o coração, ou pode até lacerar o coração, né? Por causa daquelas câimbras em dois, três lugares ao mesmo tempo, pode rasgar a parte do coração, pode gerar um edema no cérebro muito grande, que a pessoa entra em coma, né? Mas quando tem vários conflitos ao mesmo tempo, no coração principalmente, aí a morte tende a ser mais provável, né? Agora, se for um conflito só, não tem problema nenhum, né? Cura fácil. Então, a sobrecarga é isso. É uma atividade que você tem que fazer, mas você não consegue fazer. Então, meu filho, que é técnico, né? Ele é gerente, ele é diretor lá, mas ele é um técnico de informação, engenheiro eletrônico. Ele não conhecer as coisas que fala, para ele é o fim do mundo, né? Ele não pode fazer um troço desse, Você vê, né? entra sempre a percepção. Por exemplo, uma criança que infarta, hoje é muito comum isso, né? Uma doença de velhos, que agora as crianças também têm infartos, né? Então, como a criança vive um conflito de sobrecarga, né? Você quer explicar um pouquinho só para... É a mesma coisa, né? É, Ela mas tem que fazer uma... O pai ou a mãe exige que ele faça uma atividade que ele não consegue, que ele acha que não consegue fazer. Se ele for tentar fazer, provavelmente não vai conseguir fazer. Outra vez vai cair, tenta de novo e consegue. Mas ele acha que não consegue fazer, né? E aí, se ele não reclama disso e se ele não foge da responsabilidade, ele fica travado. Aí vem o conflito e afeta o coração. Por isso que eu perguntei antes do medo frontal, né? A pessoa que tem muito medo, muita insegurança, muita ansiedade mesmo, já aquele medo frontal mesmo, né? É, o conflito de sobrecarga é mais fácil de acontecer, porque a pessoa vai ter uma percepção diferente. Uma criança que é muito exigida dos pais, né? Ela, ela já tem medo, porque às vezes tem situações que já aconteceram. Então, Tem. isso já é um medo virtual, como você explicou, né? E aí o conflito de sobrecarga, ele é uma consequência dessa percepção que a criança desenvolveu, né? Na verdade, todos os conflitos é decorrentes da percepção que a pessoa tem, né? É, Não é o fato externo que faz a diferença. O pai pode ser o pior pai do mundo, né? Exigente e mais, etc. Mas isso não faz com que a criança fique doente. Mas a percepção dela, sim. Então, se uma criança é ansiosa, ela já está vigilante, né? Se ela é muito ansiosa, já está hipervigilante. Qualquer coisinha faz ela explodir, né? Qualquer coisinha, a coisa pega fogo. Qualquer coisinha, uma pequena carga vira sobrecarga, né? Então, o estado não relaxado, o estado tenso de uma criança, de uma pessoa, sempre faz com que ela tenha mais facilidade de ter conflitos biológicos, quaisquer que sejam, né? sim. Nossa, Porque quando o corpo gera um conflito biológico em você, na hora que você trava, o corpo entende que você não está dando conta daquilo. Então, o inconsciente assume o controle e começa a doença, né? Então, a chave é se aquele conflito ele está dentro da tua faixa de administração, você não vai ter estresse ali, né? Não vai ter conflito ali. Mas se ele ultrapassa o teu limite de capacidade de administração, aí o inconsciente pega controle e você tem a doença. Então, quando você trava, é porque você ultrapassou isso aqui, né? Você está dentro da administração, você está reagindo ainda, agindo, fugindo, mas na hora que você trava é que você ultrapassou o teu limite de administração da coisa. tem várias perguntas, Leôncio. Eu também tenho uma Tá? pergunta aqui sobre. Você falou da retina, do glaucoma. Pelo que você explicou, eu entendi mais que as pessoas diabéticas, por exemplo, que têm muita cegueira,
perde a visão, tem muito mais a ver com a retina, com medo constante, que aos poucos a visão vai, por exemplo, que a gente acredita que É, com 40 anos o olho perdeu a validade. É uma crença isso, é uma crença, é é. Mas verdade, mas a é questão é essa difundida mesmo. ainda, né? É, mas é isso que você falou. Um diabético, o que que ele ouve do médico, né? Qual é a primeira coisa que o diabético ouve do médico? Se 40 você não anos, controlasse a diabetes, você vai. você está lascado. Hum, Segundo, você não tem cura com a diabetes, né? E se você afetar o olho, né? Você vai perder o olho. Então, qual é o sentimento diabético? Ele tem medo de perder o olho, perder o coração, perder os lobo rins, perder frontal, os pés, né? Ele tem medo dessas coisas, né? Então, é um medo que não sai da cabeça dele. bem, faz Esse todo medo que não sentido. sai afeta o quê? Retina. A Por isso que retina. afeta o olho dele. Às vezes pode dar também questão no glaucoma, né? Mas é um assunto bastante longo aqui para a gente. Mas normalmente é retina, né? Normalmente a retina. Glaucoma é por acaso, não tem relação do glaucoma com a diabetes na medicina tradicional. Uhum. Retina tem, retina tem. Eles Sim. acham que a glicose estraga os vasos da retina e estraga a retina. Não tem nada a ver, né? O problema é o medo que os médicos colocam no paciente que ele vai perder tudo se não controlar a glicose dele. E não Pois. tem nada disso, não existe isso aí. Então vamos às perguntas, ainda Vamos temos. lá. Uma pessoa que perdeu a visão tem possibilidade de ser curada? Em princípio, tem se não foi destruído a visão dela. Então, no exemplo lá da degeneração macular da retina, a retina perde a funcionalidade, né? Mas pode ser restaurada? Pode ser restaurada. Tem que tratar os conflitos que geraram aquilo lá e a retina é restaurada. Mas uma pessoa que tem degeneração macular da retina, às vezes ela tem retenção de líquido ali, às vezes tem a, a degeneração seca e a molhada, né? Os médicos injetam material ali para congelar os vasos, né? E aí eles começam a influenciar a retina, o órgão retina, né? Aí não regenera mais, né? Aí a tendência de degenerar é mais complicada, porque eles estão mexendo no órgão. Se o próprio corpo mexe, ele mexe e sabe o que faz. Os médicos não sabem o que faz, né? Eles acham que estão ajudando, né? Então, fica mais difícil recuperar uma visão por degeneração macular da retina, né? Quando você recebe injeções, remédios lá na retina. Mas se começa a degeneração, você consegue tratar. Eu tenho um irmão que estava perdendo a visão. Minha mãe tem isso aí, degeneração macular da retina. Já tratei dela, melhorou um pouquinho só, mas não melhorou muito, né? E eu vi o conflito dela. O conflito dela era medo de ser assaltada, de alguém entrar no apartamento dela, né? E assaltarem. Mas assaltaram o apartamento dela? Nunca assaltaram. Assaltaram o prédio dela na garagem, roubaram uma bicicleta, uma É. vez ou duas no máximo. Mas ela tinha esse medo. Ela trancava a porta da sala e dos fundos do apartamento com três chaves. A chave normal, uma tetra e um ferrolho ainda, né? Aí a minha irmã começou a dar bronca nela, porque como é que ela vai entrar no apartamento da mãe, se for necessário, com um ferrolho colocado, né? Ela tinha a chave das duas fechaduras, né? Da tetra e da normal, mas não podia abrir o ferrolho. Aí minha mãe então disse: "Ó, então eu não vou usar o ferrolho na porta dos fundos. Aí você pode entrar, mas eu vou me trancar no meu quarto, né?" Ó, o medo constante, né? Não tem Medo ferramenta, constante. não tem nada que impede, né? Então, por Aí isso ela, que para minha mãe entrar no quarto, ela colocou a chave do quarto dentro da primeira gaveta do banheiro. Isso, ó, minha gaveta do quarto está ali, eu vou estar trancada. E ela se trancava toda. Então eu tratei isso, ela ficou tranquilo. Alguns dias dormiu de porta sem trancar, inclusive, e não se preocupou com isso. Mas a visão dela melhorou, não melhorou tanto, né? Eu acho que tem mais alguns conflitos lá para tratar. Ou ela recebeu injeção na retina também, várias vezes para melhorar. tem. Então a retina é isso. Outro grande é, causa de cegueira é o nervo óptico rompido por causa de glaucoma. Então, nesse caso de romper o conflito, romper o nervo óptico, não há como recuperar a visão, né? Pela medicina normal.
Eu já me organizei com a Vânia para tratar um paciente que tem esse nervo óptico rompido, que eu tratei o paciente, tinha glaucoma, ela tinha dores horríveis, cada dor durava umas 3 horas, ela tinha isso 3 vezes por semana, ela tinha vontade de arrancar o olho, né? E eu tratei dela, fui tratando, ela tinha um monte de conflitos lá, até que hoje ela não tem dor nenhuma mais, né? Então, eu convidei ela para fazer um tratamento para tentar regenerar o olho, usando hipnoterapia, né? Mas não chegamos a conversar com ela ainda, porque ela passou por alguns problemas e está pendente a conversa com ela. Mas, por que eu penso que com hipnoterapia pode ser possível regenerar o nervo óptico? Porque a gente, como diz a Bernardi, né? A gente descendo do peixe, né? No tempo que a gente era peixe, a gente não tinha problema com o glaucoma. Tinha glaucoma, mas não tinha problema com ele. Porque o peixe também tem glaucoma e ele corta o nervo óptico também dele. Mas ele regenera o nervo óptico, né? Então, Peixe, lagartixa, sapo, eles cortam o nervo óptico por causa de glaucoma. Também tenho medo que não saia no fundo, né? Mas regenera. Então, nós temos dentro de nós o gene para regenerar o nervo óptico. Só que a gente não sabe acordá-lo. Então, a minha esperança é, com hipnoterapia, fazer a pessoa se sentir uma lagartixa, né? En- é, Entrar em estado de união, né, de consciência de união com uma lagartixa, e ali ela cura o nervo óptico dela. e tem Mas é uma milagres. experiência que a gente vai fazer ainda, né? Então, vamos esperar. Então, a possibilidade de ser curada existe, mas a pessoa precisa querer mudar a percepção, né? Você explicando sobre tua mãe, Sim. não é assim, eu vou tratar a minha mãe que tem problema no olho e ela vai se curar se ela está a fim de continuar com medo, né? Uhum, é. Ela tem que mudar a pressão. Ou seja, tem que tratar o conflito que originou, né? E ela tem que parar de ter aquele conflito. Não volta novamente a doença. Uhum. A pergunta da Eliana, a outra eu não consegui ver quem era o nome, quem perguntou, Tudo né? bem. Eliana pergunta: quando a pressão está baixa, o organismo entende que é preciso fingir de morto, e quando a pressão está alta, seria fuga? Não. Quando a pressão está alta, alguma coisa está fazendo a pressão aumentar. Então, o que que aumenta a pressão? Conflito de excesso de líquido. Sabe quando você cai no mar e quase se afoga, né? Aquilo é líquido demais, né? Que vai entrar no teu pulmão, no teu estômago, assim, importante, vai engolir água, né? Esse conflito pode gerar um conflito biológico para aumentar a pressão. Então, a pressão aumenta, né? E aí aumenta de forma perene, né? Fica anos a fio assim. Então, quem tem pressão alta constante, ele tem conflito de excesso de líquido. Se você tiver estressado, a pressão aumenta também, né? Aí é Entra preocupação, cortisol na né? corrente sanguínea, aumenta a pressão, aumenta a adrenalina, isso dura umas 4 horas, até você vencer o problema, né? E a outra maneira de aumentar a pressão é durante um ataque cardíaco do miocárdio direito, né? Então, nós temos dois miocárdios, esquerdo e direito. Quando afeta o direito, no ataque cardíaco aumenta a pressão. Mas aumenta a pressão durante o ataque cardíaco só. Depois passou o ataque, a pressão volta ao normal. Uhum. Então, Então, esses quando são os múltiplos. permanece alta, é mais questões de líquido mesmo, né? Aí afeta o rim, né? Afeta o rim. E nesse afetar o rim, afeta o parênquima do rim. Então, ele começa a dar manutenção no parênquima. E quando ele começa a dar manutenção, por exemplo, na metade do parênquima, a outra metade fica filtrando sangue numa boa. Só que, se passa 2 litros por minuto, por exemplo, eu não sei se esse é o valor. 2 litros É por minuto 200 litros por dia. 200 por dia, né? Uhum. Então, passa 200 litros por dia. Se você fecha a metade do rim, vai passar 100 litros por dia, certo? O corpo sabe disso, então ele Aí a aumenta a pressão pressão, para aí que eleva. passe 200 litros por dia. Então, a Sim, pressão alta é um contorno do organismo para o problema no rim. Não dá AVC, não dá problema no coração, não dá nada. Aí é. você começa a tomar remédio para baixar a pressão, você para de filtrar bem seu sangue. E aí tem um monte de consequências ruins, principalmente mentais. A mente não fica mais clara, fica mais difícil pensar, né? Sangue sujo é uma bosta, né? E o corpo fica intoxicado por causa da medicação Toxicado. de pressão Cada alta. medicação. É, Olha só que perigo isso, né? é. E É, so- pressão baixa não tem uma doença específica que gera, mas
um ataque de coração no miocárdio esquerdo, baixa pressão, né? Baixa pressão. Então, baixar pressão é uma estratégia de impotência, no fundo. É uma estratégia feminina, de não brigar com o problema, né? Por que que o homem briga e a mulher não briga? O homem briga porque vai enfrentar o perigo na frente. A mulher tem que cuidar dos filhos. Ela tem que ir Porque a para dentro de mulher, casa cuidar dos filhos. A a mulher. muita mulher diante de um problema sério, ela ataca, ela desmaia, aí faz o exame da diabetes, ela tem hipoglicemia. Daí Opa, é isso. nunca mais para de tomar remédio. É. E a hipoglicemia é uma doença aí que também baixa a pressão, né? Na hora da Sim. hipoglicemia baixa, tem baixa pressão, a pessoa desmaia, né? Uhum. Mas é um recurso do corpo, né? Sim, é um recurso do corpo. A Gláucia não é da medicina germânica, ela pergunta como descobrir a causa de um conflito. Então, se você, Glaucia, perguntar para um terapeuta de medicina germânica, como eu, a Silvina e qualquer outro terapeuta, nós temos uma tabela, né? Que diz qual doença, qual conflito. Então, doença do miocárdio, sobrecarga. Doença de rinite, a coisa não está cheirando bem. E assim vai, né? Então, nós temos uma tabela do tipo de conflito que gera cada doença, que afeta cada tecido. Então, sabendo a doença, eu sei o tipo de conflito. Aí eu pergunto ao pessoal, um conflito assim, esse assado que você teve. Lembra? A pessoa lembra, trata o conflito, a doença cura. Esse é o padrão, né? Às vezes a pessoa não lembra o conflito. Então, eu peço à pessoa, imagine esse conflito acontecendo na sua vida, da pior maneira possível. Aí eu trato esse conflito imaginário. O efeito é muito parecido. Francileia, da medicina germânica, perguntando como tratar o conflito de perseguição. Conheço uma pessoa que tem esse medo, estava dentro do Uber, achou que o motorista iria levá-lo para outro lugar, viu que o carro da polícia parou o Uber e saiu. É. Aí, Parece ser paranoia. Se o perse- motorista do Uber não estava ativamente colocando em perigo a mulher, e é tudo fruto da imaginação dela, é um conflito de paranoia. Oscilação de paranoia. Ela tem dois conflitos para tratar, né? O conflito de predador e o conflito de medo que não sai. são dois tipos que causam ansiedade, né? Dois que causam ansiedade, e hiperansiedade também. É. Causa um medo muito grande, medo persecutório. E o engraçado é que ele é uma pessoa super inteligente, passa em concursos públicos, e tem esse medo de perseguição o tempo inteiro. Porque ele saiu do Uber, entrou numa boate, mostrou a carteira dele de identidade. Isso eu fiquei sabendo porque ele colocou no grupo que eu fazia parte, de tanta paranoia que ele estava vivendo. É. Agora, conflito e doença não tem nada a ver com inteligência, Franciele. É. Agora, se o Einstein ficava doente também. Ah, sim. O Einstein também ficava doente, né? E se doença mental, a pessoa se comporta como um doente mental, como um maluco, né? Sim. Essa parte aí a gente precisa ficar muito. Por exemplo, eu vejo isso bastante com dificuldade em atender terapeutas de outras áreas que vêm se tratar com a medicina germânica, porque tem uma crença de que a inteligência, o conhecimento, o autoconhecimento já basta, né, para a gente se curar, né? Então, o Sim. conflito vem de coisas virtuais, né? Coisas que a gente É, não está vendo, né? eu sou terapeuta germânico, eu conheço bastante disso e fico doente também. A Vânia, nossa colega, ficou internada em hospital, a questão de 15 dias atrás, com pneumonia, né? E o fato de a gente saber a origem das doenças não impede que as doenças venham. Elas vêm, atacam a gente, pegam no contrapé. Só que o fato dela ser terapeuta, né, ela sabe que são sempre conflitos, né? Então, eu tendo a oportunidade, eu trato os conflitos dela, aí ela cura rapidinho, né? Essa que é a diferença. A gente conhecendo, a gente não entra na cronicidade, né? É, A pneumonia, que é uma doença que, para a maioria das pessoas, já vê como causa de morte, né? é, Para a gente, quando vem pneumonia, a gente já sabe que já passou o perigo. Só está sim, restaurando o corpo, né? Então, exatamente. precisa cuidar dessa parte. João É. Ricardo, que também não é da medicina germânica, pergunta: roer unhas é um conflito?
É um conflito que tem dois conflitos também. É uma doença. Roer unha é uma doença. O João Ricardo faltou na aula da comunidade dos diabéticos. Aquele dia eu falei no conflito, na constelação, que é o conflito de roer unhas. É, é um conflito. São dois conflitos, a constelação também de roer unhas, né? Para que serve a unha? É como o dente, né? Você não está de atacar alguém, né? Então, passar a unha em alguém é uma reação de ataque, de raiva. Se eu não me permito atacar alguém, né? Aí vai comer a Ou se unha não para baixo. permito morder alguém, se eu não permito morder alguém, eu quero morder, mas não me permito, começa a ter cárie nos dentes. Porque o corpo entende que o dente está ruim, já que não consigo morder, né? E se não consigo passar unha, minhas unhas estão ruins. Então, tem que trocar minhas unhas, né? Então, o roer unha é para trocar unha, É, para poder arranhar. é uma constelação agressiva, a vontade inconsciente de arranhar alguém, né? De É, meter as garras em alguém, né? Então, são dois conflitos de mordida, né? De atacar alguém. uhum, sei. O descolamento das unhas também seria o mesmo conflito? É, as unhas são para proteção. Então, se eu estou descolando a unha, eu estou refazendo a unha no fundo. Então, estou querendo atacar alguém com muita intensidade, né? Que roer não é suficiente, eu tenho que arrancar lá fora. Então, está tirando a unha para colocar uma unha nova, para poder passar a unha nessa pessoa, com toda a força. Tem mais dúvidas, gente? A apneia também é sobrecarga. Qual É, é o colega da medicina germânica? é a sobrecarga, né? E como é que funciona a apneia? A apneia é você acordar com falta de ar, né? Sem ser capaz de respirar, né? Isso é apneia. E quando isso acontece? Quando você tem um ataque cardíaco. E na hora que tem um ataque cardíaco afetando o miocárdio, principalmente o direito, o miocárdio direito está amarrado no diafragma, né? Tanto fisicamente quanto em nível cerebral. Os dois estão próximos. Então, na hora que tem um ataque cardíaco, também tem um ataque do diafragma. A musculatura do coração se contrai, o diafragma se contrai também. E fica contraído. E ele contraído, você não consegue mover o diafragma. Se não consegue mover o diafragma, você não consegue respirar. Aí você sente falta de ar. Aí você acorda com falta de ar. E tenta respirar, e está difícil respirar, etc. Dali a pouquinho você respira, mas dá um medo danado. Mas é um ataque cardíaco leve que você não percebe o ataque cardíaco, não percebe a dor no coração, percebe a falta de ar apenas, né? Dá um ataque no coração você dormindo. Isso é apneia. Apneia de sono é isso, é ataque cardíaco. Então, a apneia também é fase de restauração, né? O coração está Sim, acordando. o coração está acordando, por isso você teve o ataque cardíaco e o diafragma entra junto na dança, né? E o músculo está associado à sobrecarga também. O João Ricardo fala que tem dúvidas muitas, né? Leôncio, quantos anos você estuda medicina germânica dia e noite? Eu estudo especialmente desde 2013, né? Então são Conheci em 12, 2013. 12 É, anos, né? Então, o João é. Ricardo encontrou faz pouco tempo, né? Então, tranquilo, não entre em ansiedade, porque é uma ciência profunda e a gente precisa ter paciência com a gente, né? O João Queimação, Ricardo está estudando medicina germânica, ele está na comunidade dos diabéticos, né? mas Ainda ele não está estudando oficialmente, mas tá. Para você entender medicina germânica, tem que praticar. É fundamental praticar. Se você não pratica, porque só na teoria, é difícil um- uma pedrinha encaixar com outra, né? Tem um monte de pedrinha lá, né? igual pegar um Comparado com isso. quebra-cabeças e imaginar ele, ele nunca É. vai ficar firme, né? Então, você tem que praticar para solidificar o conhecimento. Aí vai solidificando, solidificando, aí fica tudo solidificado, né? Mas tem que praticar. A queimação nos pés. Queimação dos pés, muitas vezes, é ou na epiderme ou na derme, né? E ali está associado a você não querer pisar naquele solo que você está pisando. Aquele solo Ou pode ser querer, a própria vida, né? ou você querer pisar no solo que você não está pisando. Você
Veja como o corpo reage. Você quer pisar naquele solo, mas não consegue pisar. Ou você está pisando, mas não quer pisar. Então, se você está pisando, mas não quer pisar, a pele que sente esse pisar. E o corpo entende que se a pele que está tendo problemas ali, vamos trocar essa pele. Então, ele começa a dar manutenção da pele. E quando dá manutenção na pele, vem os sintomas de ardência, dor, etc., né? Até curar. Mas está E associado a pisar no solo na grande maioria das vezes. a gente O solo, aprendeu que é uma consequência da diabetes. Tu vê que não é o contrário. Por exemplo, se você está pisando no chão que você não quer pisar, o que que o corpo vai precisar? Mais glicemia para você conseguir aguentar aquele chão lá. ou ter força para chegar no chão que você quer, né? Isso. É. A Denise perguntou. A Patrícia colocou que já teve muitos, então, né? Os infartos, todos nós tivemos muitos, com certeza, né? Acho que era sobre os infartos, né, Patrícia Miller? Ela também é da medicina germânica, né? Atropatia manúbrio external. Qual seria o conflito? Você sabe o que que é isso, Leôncio? Esses palavrões? Eu não sei. Manúbrio é o externo, né? Uhum. Atropatia, eu não sei o que é atropatia, mas Deixa, eu posso descobrir. deixa eu enquanto você responde, eu vou perguntar aqui para o Google. Eles reviraram meu corpo. Atropatia. Meu Deus, por que que complicam tanto? Achei aqui. É uma doença rara que pode dar dor no peito, né? Articulação, manúbrio external é uma articulação cartilaginosa que liga o manúbrio ao corpo do externo. Dor torácica. Me parece que é artropatia e não É atropatia. Isso, tá faltando um R. Uhum. Então, esse artropatia relembra osso, relembra cartilagem. Isso. É, E problema de osso e cartilagem no externo, né, no manúbrio, que é o externo, é problema de ataque. Ataque ao peito. O nosso tórax, ele é uma carapaça, né? É que nem um exoesqueleto quase, né? Para não tem nada a proteger o ver, não coração. tem nada a ver com o coração. Tá ali na região, mas tem a ver com o peito, com a É, proteção. o peito, mas ele protege o coração, protege os pulmões, o fígado e assim por diante. Então, se você recebe um ataque ao peito, você pode ter uma lesão no externo, uma lesão numa costela, né? Fez tratamento com corticoide, não resolve nada mesmo. É, por que continua a dor? Porque ele está com o problema ativo, né? Então, ele é Sim, provável que ele sofreu uma situação onde ele se sentiu atacado, né? atacado. No É, peito, um no ataque no peito. peito, Esse né? ataque no peito pode ser literal ou figurativo. Eu tratei um paciente que teve problema numa costela, uma lesão na costela, e ele teve um atrito lá com um parente dele que, na cabeça dele, foi que nem uma paulada no peito, né? Ok, paulada no peito, o peito reage, né? Formando um calo para ficar mais forte, para aguentar mais paulada, né? Então, esse externo aí está sendo mantido para ficar mais forte, para aguentar mais paulada. Mas enquanto está na manutenção, ele dói. Aí é Enquanto está curando, também dói. Mas corticoide não resolve nada. e é visto Pode como uma passar dor, doença rara. é. O corticoide pode passar dor, assim como o dipirona passa dor também, pela mesma razão. O conflito que estava curando, ele fica na fase ativa. E na fase ativa, não dói. Na fase de cura, o osso incha e dói. Ele incha para ficar mais forte. Por isso a dor. Então, não tem nada de doença rara. É simplesmente um conflito de ataque É, que continua ativo, né? isso, exatamente. A Denise pergunta, eu trazendo a lembrança do conflito, poderá ter melhora? Só a lembrança? Pode, pode. Então, se você tiver a lembrança do conflito, saber por que o conflito está sendo gerou a doença em você, o corpo entende que a coisa está se resolvendo e muitas vezes a doença cura, mas muitas vezes não também. Eu tenho vários conflitos que
Na hora que eu entendi a causa, a doença acabou, né? Sim. Mas eu tenho doenças que não acabaram, né? Mesmo sabendo o tipo de causa. Depende muito da intensidade que a pessoa viveu, de quantas vezes É, reviveu o conflito, isso. e às vezes lembrou do primeiro conflito, mas continua revivendo na situação real, situações parecidas. Então, o trilho está ativo, mesmo que Sim. foi lembrado, né? Então, não quer dizer, não é uma regra dizer que lembrou, curou. Olha, se você tiver um conflito, perceber que teve, que você travou ali, e logo em seguida você contar em detalhes esse conflito para uma pessoa, para um cachorro ou para uma planta, a doença nem começa. Pode ser um câncer no fígado. Ele começa na hora do conflito, mas se você conta o seu problema para alguém, aquele problema em detalhes, a doença já começa a regredir e já acaba. Quando tem dor mais intensa, posso considerar que está em trilho? Não, a dor intensa é fase de cura da doença. E quanto mais intensa é a dor, mais intenso é o conflito que gerou aquela doença. E tudo depende do órgão que está, né? Sim, tem órgãos que dói muito, órgãos que dói pouco. Porque às vezes pode, a gente fala fase de cura, mas se a pessoa está revivendo o conflito de novo, ela vai curar hoje e amanhã vai começar a doença de novo, e todo dia. Porque É, senão, porque a diabetes alta é fase de cura, né? Tá, mas como é que a diabetes não tem cura? Tá, porque porque a está sempre pessoa reativando. revive todo dia de novo o trilho, né? Então a Todo pessoa dia vive revive. dentro da situação, né? É. Então, é do mesmo caso do externo. Sim, a dor é fase de cura, como o Leôncio tinha explicado, né? Só que ele está revivendo como se ainda estivesse, se não passou depois de vários Está meses, travando a internet aqui. para mim está normal, não sei, né? Mas se ele está com dor, continua revivendo a dor, é porque ele está revivendo a situação de se sentir atacado no peito, né? Então ele está curando e ao mesmo tempo revivendo o Isso. trilho. Está reativando o conflito, que a gente chama, né? Cada vez que visita um trilho, o conflito começa de novo, a doença começa de novo. É. A dor fica mais intensa depois que curou, né? Depois que passou uns... acalmou. Na fase de cura é que Ah, existe dor, isso. inflamação e Mas infecção. é isso, É na inflamação, fase de cura. né? É, tu tem mais tempo, Leôncio? Não Pessoal. tem. Então vamos. A pergunta da Patrícia Miller, depois a gente fecha. Um outro dia Leôncio volta, né, para outras Tá, perguntas, né? ok. Patrícia está perguntando: o marido com lesão na bexiga, urinando sangue desde dezembro. Normalmente, urinando sangue é tumor sendo destruído. É um bom sinal. Sai sangue pela Dois urina, meses. 2 meses, fezes. 3 meses depois ainda? Mas ele está curando, está destruindo, mas está reativando o conflito. E o Hum. conflito é a marcação do território. Alguém está invadindo o território dele e ele não está reclamando. Aí o corpo gera infecção urinária para ele. Gera um tumor na bexiga, inclusive. Então o tumor está sendo destruído. Se não é sangue demais que ele perde, procura ver qual é o conflito de marcação do território para tratar. Se for muito sangue que ele perde, é bom ele tomar uma bolsa de sangue, né? Para não ficar anêmico. Mas o sair sangue é a destruição do tumor. E sair do Lembra ambiente que está causando a marcação de território, né? Resolver essa É, situação, né? sim. uma dúvida rapidinha, bem rápido mesmo. Eu vou ligar o microfone porque escrever dá muito trabalho. Uma H. pylori, e aí, por conta de recidiva de conflito, a pessoa visita a pessoa que gerou tudo isso aí, né? Ah, E aí já deu uma atrofia no estômago. E está atrelado com a queda de cabelo, ou são dois conflitos, porque eu penso assim, ó, se você está com H. pylori, teu organismo não está absorvendo os nutrientes, teu cabelo cai. Aí você toma medicação, teu cabelo para de cair, sana o problema da H. pylori. Ou são dois conflitos diferentes? são duas coisas diferentes. A H. pylori é uma bactéria que ajuda a restaurar o estômago, né? Sim, Então ela mas está ali se parada para você, restaurar o estômago. se você tem recidiva, atrofia o estômago para dar mais suporte. O que foi Não, que aconteceu?
Não, de atrofia. não vi atrofia de estômago por É, causa da H. pylori. A H. pylori não faz isso, ela regenera o estômago. Mas se então, você mas começa a tomar antibiótico para matar H. pylori, essa é, restauração fica complicada daí. Aí talvez possa cair no problema de atrofia. tá. E a H. pylori É, está ali por uma tá, tá, gastrite. tá costurando o estômago ali, a ferida, É, né? isso. Agora, e a queda do cabelo não tem a ver com falta de nutrientes? Não, normalmente, se for queda de cabelo em regiões, né, aquelas Não, manchas, não, tudo. pode Aquela ser, queda contínua. pode ser tireoide, provavelmente é tireoide. Uma Tá, tireoidite subclínica dá isso. tá. Se ela tiver Obrigada. tireoidite, deve ser isso. Se não tiver tireoidite, deve ser tireoidite subclínica. Tá, valeu. Falou então. Prazer revê-la, Juliana. Igualmente. Gente, muito obrigada. Olha só, o pessoal ficou, quem entrou ficou, né? Então foi uma aula assim, eu vou colocar no YouTube, podem rever, enviar para as outras pessoas também, né? Então, Leôncio, muito Falou. agradecida. Eu Foi agradeço. assim, eu que estudo medicina germânica há tantos anos, eu fiz um monte de anotação, mas teve muita coisa assim, quase bugou o cérebro. Eu digo, nossa, é, são aulas assim mais próximas da gente, né? Porque a gente tem a pergunta mais assim, mais respondidas, né? Então, você está vendo os comentários, foi bom, né? Uhum. E se Entendi. você aceitar o convite de novo, a gente te chama mais vezes, né? Vamos nessa, vamos nessa. Então, tá bom. Obrigada, gente. Obrigadão, tá? Assim que terminar, eu vou colocar no YouTube e vou enviar no grupo. Obrigada, então. Até mais. Vou fechar a sala. Leon, você quer se despedir? Obrigado por todo mundo ficar ouvindo aí, né? O meu palavrório, né? Foi divertido, né? A gente se encontra outra vez aí, noutras terças-feiras. Ótimo. Tchau, tchau.